Agora no ar, no Pod Tribuna, da Tribuna do Sertão. Olá, hoje a gente vai analisar uma situação bem delicada, que está acontecendo lá em Alagoas. Envolve a FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e a terra indígena Chucuru Cariri. A gente tem aqui uns materiais, um áudio, declarações do Cícero Albuquerque, que é coordenador regional da FUNAI, e também uma portaria da própria fundação. Nosso objetivo aqui é tentar entender o que está por trás das ações da FUNAI nessa área, sabe? E qual é o conflito principal que esses documentos mostram. Vamos investigar isso. Olha, o ponto de partida já indica uma tensão grande. O coordenador da FUNAI fala de um ambiente hostil, menciona até ameaças contra a equipe que está trabalhando lá. Isso já dá uma ideia de que a coisa não é simples, né? Não tem consenso. Exatamente. E para a gente entender de onde vem essa tensão, é fundamental ir um pouco além, sabe? Analisar o motivo oficial da FUNAI estar lá na terra indígena Chucuru Cariri. Não é uma ação isolada da fundação, eles decidiram ir lá por conta própria. Tem um contexto legal por trás disso tudo. Entendi. E esse contexto, então, está formalizado aqui na portaria de pessoal FUNAI número 734, é isso? De 6 de agosto de 2025. O que ela diz, basicamente, ela cria um grupo técnico, uma equipe específica, e a tarefa deles é bem clara, Fazer o levantamento e a avaliação de benfeitorias, quer dizer, construções, plantações, qualquer coisa feita por não indígenas que estão dentro da terra indígena Chucuru Cariri, lá no município de Palmeira dos Índios, Alagoas. E aí, olha, a gente chega num ponto-chave. O contexto dessa portaria é fundamental. Não é só um papel para organizar um trabalho de campo. Como o Cícero Albuquerque, o coordenador, faz questão de frisar várias vezes nos materiais que a gente tem, toda essa mobilização é para cumprir uma ordem judicial. A portaria, inclusive, ela menciona isso de forma explícita. Fala em procedimentos de regularização fundiária. Regularização fundiária. Dá para a gente detalhar um pouquinho o que isso quer dizer nesse caso, para quem não está tão por dentro? Claro. Regularização fundiária, que significa o processo legal para organizar, para definir juridicamente como fica a situação da posse e da propriedade da terra. Isso dentro da área indígena que já foi demarcada. Para resolver as pendências, sabe? E garantir que a ocupação do território esteja de acordo com a lei e com as decisões da justiça sobre terras indígenas. A portaria até cita um processo judiciário específico, O 0862004018-2014-07. Isso mostra que a ação da FUNAI é uma etapa técnica, necessária para dar andamento a uma decisão do judiciário. Resumindo, a FUNAI está agindo como, digamos, o braço técnico do Estado, executando uma ordem que não veio dela, mas sim da Justiça. Ah, essa distinção é crucial, então. Não é a FUNAI decidindo, vamos intervir. É uma resposta a uma demanda legal. E a portaria mostra organização para isso, Detalha quem está na equipe. Sim, e isso mostra a seriedade da coisa. A portaria nomeia 11 servidores. É uma equipe com várias especialidades, o que já sugere que o trabalho é complexo. Tem engenheiro agrônomo, técnica em agropecuária, especialista em indigenismo, motorista para apoio. A coordenação ficou com Auém do Planalto Modesto Pimentel e quem assina é a presidenta da FUNAI na época, a Joênia Wapichana. É uma mobilização, considerável de gente e de recursos para cumprir essa ordem. E além da equipe, tem os prazos definidos também. Isso reforça a ideia de um processo formal, com etapas certinhas. Exato. Prazos claros mostram a formalidade da missão. O grupo foi autorizado a trabalhar na área e nos municípios ali perto por 41 dias, começando em 24 de agosto de 2025. Depois desse trabalho em campo, eles teriam mais 60 dias para preparar e entregar o relatório final com o resultado do levantamento das benfeitorias. E as declarações do Cícero confirmam isso, que a equipe começou mesmo no fim de agosto em Palmeira dos Índios e estava trabalhando todo dia seguindo o cronograma.
Ok, então o cenário legal e administrativo parece bem claro. Tem uma ordem da justiça para avaliar benfeitorias de não indígenas dentro de terra indígena demarcada. Para cumprir isso, a FUNAI montou uma equipe técnica com prazo e tudo. Mas, como a gente falou no início, executar isso lá no local não está sendo fácil. É aí que a situação complica e mostra o conflito, né? Como essa ação da FUNAI está sendo recebida na prática? É nesse ponto que o relato do coordenador Cícero Albuquerque se torna central. Ele diz que o trabalho da equipe está sofrendo o que ele chama de obstrução direta. E essa obstrução, segundo ele, vem de algumas pessoas, inclusive gente com influência política local, como um vereador, um ex-prefeito. Essas pessoas estariam, assim, ativamente tentando impedir a equipe da FUNAI de fazer o levantamento que a Justiça mandou. Impedir como? Fisicamente ou de outras formas? Pelos relatos, parece que é uma mistura. Ele fala num clima de hostilidade, até com ameaças físicas e morais contra os servidores da FUNAI. Isso já cria um ambiente de intimidação, né, que dificulta o trabalho por si só. E também, a simples tentativa de barrar o acesso ao trabalho da equipe já é a obstrução que ele descreve. E o ponto que o Cícero destaca, que do ponto de vista jurídico é bem relevante, é que essa resistência não é só um conflito com a FUNAI como órgão. Legalmente falando, ao tentar impedir um trabalho ordenado pela justiça, essas pessoas estariam, na verdade, obstruindo o cumprimento de uma ordem judicial. Essa mudança de perspectiva é importante. E qual a implicação disso? Mudar de conflito com a FUNAI para obstrução de justiça. O que isso acarreta? A implicação é que as consequências legais podem ser bem mais sérias. Desobedecer ou impedir uma ordem judicial pode ser crime, né? Pode levar a processos, sanções legais para quem está envolvido. Isso tira o confronto do nível local ou político e leva para uma questão de respeito ao Estado de Direito, às decisões do judiciário. A FUNAI, ao usar essa linguagem, está sinalizando a gravidade e o respaldo legal que ela tem. Faz todo sentido. Ele menciona também um episódio específico no áudio sobre um vídeo que circulou. O que foi isso? Sim, ele comenta sobre um vídeo teria sido gravado e divulgado por alguém que se diz poceiro ou filho de poceiro lá da área. Nesse vídeo, a pessoa estaria defendendo o que acha que é o direito dela, a herança dela naquela terra, talvez num tom de desafio à ação da FUNAI. E o Cícero observa, até com uma certa ironia, que ao fazer isso, registrar e divulgar a resistência à ordem judicial, essas pessoas acabam, sem querer, produzindo provas contra elas mesmas, nesse contexto legal da desobediência. É um comentário que ilustra bem essa tensão, né, entre a visão dos ocupantes e a visão legal que a FUNAI representa. Esse choque de visões parece ser o centro da questão mesmo. De um lado, a lei, a ordem judicial tentando fazer valer direitos indígenas num território demarcado. Do outro, pessoas que vivem ou trabalham ali, não indígenas, com suas próprias histórias, suas reivindicações sobre aquele mesmo lugar. Exatamente. E esse cenário, infelizmente, não é raro em áreas de conflito agrário e disputa por terras indígenas no Brasil. A gente tem, de um lado, o processo formal de demarcação, de regularização, que é longo, complexo, baseado em estudos técnicos, antropológicos, históricos, e que muitas vezes, como nesse caso, termina com decisões da justiça reconhecendo o direito originário dos povos indígenas aos seus territórios. Por outro lado, tem a realidade dos ocupantes não indígenas. Alguns podem estar lá há décadas, gerações até. Muitas vezes com títulos de posse que, perante a lei específica de terras indígenas, podem não ter validade. Outros têm a vida deles, a subsistência, a economia ligada àquela terra. Eles também têm as narrativas deles, as reivindicações de direito, que batem de frente com a decisão judicial. E nesse contexto tão complexo, qual é a postura que a FUNAI diz que está adotando, segundo o coordenador? A postura que o Cícero Albuquerque descreve é de tentar se manter estritamente no papel técnico e legal que a justiça deu para ela. Ele afirma que a FUNAI não vai polemizar, ou seja, não quer entrar em debate político acalorado, em confronto que tire o foco da missão técnica.
A orientação para a equipe é manter uma abordagem profissional focada só na tarefa de levantar e avaliar as benfeitorias, como mandar ordem judicial. Eles não estão ali, segundo ele, para discutir a validade de títulos ou a história da ocupação naquele momento. A tarefa é específica, é técnica. Isso inclui também a questão delicada da compra e venda de terras dentro da área indígena. Como ele fala sobre isso? Ele é bem direto nesse ponto. Diz que qualquer compra e venda de terra dentro de área indígena demarcada é ilegal. Está na Constituição, na legislação indigenista. Se alguém vendeu e alguém comprou, os dois cometeram um ato ilícito. Ponto. Mas ele logo emenda que a FUNAI, nessa missão específica do grupo técnico, não está ali para investigar ou validar essas possíveis vendas do passado. O foco deles é único e exclusivo cumprir a ordem judicial atual, que é levantar as benfeitorias que existem lá. Não importa como elas surgiram ou quem está ocupando. Entendi. É uma forma de delimitar o trabalho da FUNAI naquele momento, né? Focar na execução da decisão da justiça e se afastar um pouco das complexidades históricas e sociais da questão da terra ali. Exato. Ele tenta reforçar a ideia de que a situação não deve ser vista como um problema da FUNAI, isoladamente. A FUNAI se vê como um instrumento técnico do Estado, cumprindo uma ordem que veio de outra esfera, a judiciário. A questão de fundo envolve muita gente. Os indígenas Chucurucariri, os ocupantes não indígenas, o judiciário, o próprio executivo através da FUNAI e outros órgãos. E os interesses são muitas vezes divergentes e complexos naquela região. Ao se colocar como executora técnica, a FUNAI tenta, assim, navegar nesse campo minado, cumprindo o mandato legal dela. Mas e se a resistência continuar? Se a equipe seguir sendo impedida de fazer o trabalho? O coordenador Cícero fala algo sobre os próximos passos no áudio, e soa um pouco preocupante. Sim, ele aborda essa possibilidade. E indica um caminho que pode levar a uma escalada da tensão. Ele afirma que, se a obstrução continuar e o trabalho não puder ser feito de forma pacífica, colaborativa, existe a chance de, numa data futura, ter uma nova tentativa de entrar na área. Só que dessa vez seria diferente. Seria com base numa determinação judicial específica para garantir um acesso e contaria com apoio de força policial. Apoio policial e instrumentos de força. Nossa, isso muda bastante o cenário. Muda muito. Nesse cenário hipotético, ele menciona que o levantamento poderia acontecer à revelia da vontade dos ocupantes, quer dizer, mesmo contra a vontade deles, e usa a expressão outros instrumentos de força se for preciso. É importante notar que ele logo faz uma ressalva, diz que não é isso que a FUNAI quer, que preferem o diálogo, a cooperação. No entanto, só o fato de mencionar essa possibilidade já é um sinal claro da seriedade com que a questão da desobediência à ordem judicial está sendo vista e que o Estado estaria preparado para usar meios mais duros para garantir o cumprimento da lei. Então, o que tudo isso significa na prática? Para onde essa situação pode ir? Significa que o potencial de piora do conflito é real, é considerável. A menção ao uso de instrumentos de força, mesmo que dita como último recurso e algo indesejado, ela ressalta a determinação da justiça em fazer valer suas decisões sobre direitos territoriais indígenas. Mostra que, na visão das autoridades, a ordem judicial vem primeiro. Só que, por outro lado, isso também acende um alerta enorme sobre os riscos de confrontos diretos, de violência, de violações de direitos humanos caso essa escalada aconteça mesmo. Deixa muito clara a dificuldade que é mediar esses conflitos e a necessidade urgente de achar canais de diálogo que funcionem, mesmo quando uma das partes, como a FUNAI agora, se vê principalmente como executora técnica de uma ordem legal. Bom, vamos então recapitular o que a gente analisou aqui com base nesses materiais, né? Temos a FUNAI mobilizada para executar uma ordem judicial bem específica, fazer um levantamento técnico detalhado de benfeitorias de não indígenas dentro da terra indígena Chucurucariri, lá em Palmeira dos Índios, Alagoas. Esse trabalho é uma etapa da regularização fundiária que a Justiça determinou. Correto. E essa ação está enfrentando uma resistência forte no local, com relatos de hostilidade, ameaças, tentativas de impedir o trabalho da equipe técnica por parte de alguns ocupantes não indígenas, inclusive figuras políticas locais. A FUNAI classifica essa resistência como obstrução de justiça, ou seja, um ato contra uma decisão judicial. E diante disso, a postura da FUNAI, pelo que diz o coordenador regional,
é tentar manter um foco bem técnico, profissional, evitar polemizar, se envolver em disputas políticas ou na questão complexa das vendas ilegais de terra que podem ter ocorrido. O objetivo é cumprir a ordem judicial. Exatamente. O essencial que esses documentos e declarações mostram é esse choque direto entre a implementação de uma decisão legal, que busca consolidar direitos indígenas reconhecidos pela justiça, e a resistência de quem ocupa a área fisicamente, pessoas com suas próprias histórias, reivindicações, modos de vida ali. A posição institucional da FUNAI, representada pelo Cícero, é clara. A ordem judicial vai ser cumprida, de preferência com cooperação, mas se a obstrução continuar, a possibilidade de uma ação futura com apoio policial para garantir o acesso não está descartada. Os materiais que a gente laminou dão uma fotografia dessa situação tensa até o começo de outubro de 2025. Destacando a visão legal e a perspectiva da FUNAI sobre o que está rolando em Palmeira dos Índios. Isso nos deixa, então, com uma reflexão importante para a gente pensar, considerando essa possibilidade real de uma aplicação mais dura da ordem judicial, como foi sinalizado pelo coordenador. Como buscar um equilíbrio? Como pesar, de um lado, a necessidade de cumprir a lei, de assegurar os direitos indígenas reconhecidos na justiça, e do outro lado, lidar com as realidades sociais que são muito complexas, as histórias de vida, as angústias, as reivindicações dos ocupantes não indígenas que estão lá fisicamente há tempos, principalmente num cenário onde a comunicação parece difícil e a tensão já está alta. Como navegar essa encruzilhada tão delicada sem que isso acabe num conflito ainda mais grave e doloroso para todo mundo envolvido? Essa é a pergunta que fica no ar. Agora no ar. No Pod Tribuna você confere os comentários mais quentes do dia, com bastidores, análises afiadas e o que realmente importa na política, nas ruas e nos corredores do poder.